Olá, bom dia. Eu vim fazer mais um resumo aqui do livro para vocês nessa manhã. E antes de começar, gostaria de agradecer a cada uma que se inscreveu aí no canal, cada pessoa que está inscrita. Muito obrigada a você que tem assistido os vídeos também. E eu estou aqui para isso, para esse propósito, trazer o resumo desse livro e também testemunhando o poder da oração na minha vida. E para você que também vive esse propósito, comenta aí nos vídeos, né? Você que vive de oração, você que vive de respostas, comente que vai ser uma alegria para mim. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o capítulo 16 e o capítulo 17. O capítulo 16, a autora vai falar sobre prioridades, suas prioridades. Aí ela diz assim, que os homens, eles não têm a mesma ideia que a gente de prioridade, né? Às vezes a gente pensa que prioridade é uma coisa e eles pensam que é outra, justamente porque Deus nos fez diferente. E aí ela fala assim, se Deus e o cônjuge não forem claramente as principais prioridades da sua vida, seu marido se sentirá menos incentivado a fazer o mesmo. Então ela explica, né, que se a gente quer que nós sejamos prioridade na vida do nosso esposo, depois de Deus, é claro, ela diz que a gente tem que priorizá-lo também, né? Aí ela fala assim, ó, aqui na página 120. Se você quiser que ele ame mais, que ele a ame mais, precisa amá-lo mais. Isso sempre funciona, especialmente se também estiver orando. Então, quero me sentir mais amado pelo meu esposo, então eu também tenho que fazer ele se sentir mais amado, né? É aquilo que a gente dá, a gente recebe. E aqui ela fala, ó, que existem pessoas, ó, no ambiente que meu marido trabalha, vemos frequência de certas pessoas obterem sucesso imediato. O problema é que isso faz surgir um espírito de cobiça ou ansioso por mais sucesso, mais poder e mais riqueza. Ela fala assim que Deus é a nossa prioridade maior, que muitas vezes ela fala aqui que as pessoas, né, tem pessoas que ela vai, um exemplo, ela começa a crescer financeiramente, não é que isso seja ruim, é bom, mas isso começa a se tornar algo como se fosse uma obsessão. E aí ela vai esquecendo as outras prioridades, que é Deus, que é a família, os amigos, né, a igreja. E aí a pessoa parece que vai para um outro mundo, digamos assim, ela esquece. E aí ela fala assim que quando ela cai, quando esses indivíduos voltam à Terra, a aterrissagem é quase sempre forçada. Então ela fala aqui, ó, quando essas pessoas não se esforçam para manter suas prioridades em ordem, deixam-se guiar pelo orgulho, cedendo à sedução. Elas seguem seu caminho, deixando para trás Deus, família, igreja e amigos. Não queremos que isso aconteça nem mesmo em pequena escala com nossos maridos. Ore para que o seu marido sempre coloque Deus em primeiro lugar, você em segundo lugar e os filhos em terceiros. Então é primeiro Deus, depois a gente, esposa, e depois os filhos. Ah, mas eu sou esposa, meus filhos são pequenos. Ela até comenta sobre isso aqui no livro, né? É bem mais difícil pôr o esposo em segundo, né? Porque você vai ter que dar mais atenção ao filho que é pequeno, que precisa, né, daquele suporte nosso, né, físico. Mas ela diz assim que nos momentos que você tiver vago, às vezes a gente prefere estar com as amigas do que estar com o esposo, às vezes a gente prefere priorizar mais as nossas coisas, né, exercício físico, sair. E aí ela diz que às vezes é bom deixar um pouquinho e dar atenção para os nossos esposos. Então aqui ela vai fazendo a oração, ó. Deus, proclama-o como Senhor da minha vida. Ajude-me a buscá-lo primeiro. A cada dia estabeleça as minhas prioridades em perfeita ordem. Revela-me como colocar meu marido antes de meus filhos, trabalho, família, amigos, atividades e interesses de maneira apropriada. Mostre-me o que posso fazer neste momento para demonstrar-lhe que ele ocupa este lugar no meu coração. Conserte as ocasiões em que permiti que duvidasse disso. Oro para que as prioridades do meu marido também estejam em perfeita ordem.
seja Senhor e Rei sobre o seu coração. Ajude-o a escolher a simplicidade da vida, que lhe permite reservar um tempo a sós com o Senhor, um lugar na sua presença todos os dias. Tá? Então, assim, uma oração simples, mas que fala muito. Aí ela diz aqui que pro marido dela colocar no coração dele primeiro os filhos, ela, depois os amigos, as atividades, não, depois, né? Depois dessas coisas, né? Amigos, atividades, oro para que ele busque o Senhor primeiro, submetendo-se totalmente, pois quando fizer isso, sei que as outras peças da sua vida se encaixarão perfeito. Então, assim, prioridade o Senhor, as demais coisas o Senhor acrescenta. E por mais que a vida ela vá abrindo caminhos, né, de prosperidade, mas é como ela diz e é o que eu acredito também, a prioridade é Deus, é a gente congregar e as demais coisas Ele faz. E aqui ela vai falar sobre relacionamentos, né? No capítulo 16, seus relacionamentos. Aí ela fala que o isolamento não é saudável. Todos precisamos da influência de pessoas boas para manter-nos no caminho reto. Todo casal deve ter pelo menos 2 outros casais de cristãos fortes com que possa compartilhar o encorajamento, a força e a riqueza de suas vidas. Então ela diz para a gente orar por pessoas que vão edificar o casal, né? A gente tem que ter pelo menos 2 casais, mas isso não acontece por acaso. E é verdade, né? Tem que ter muita oração para você verdadeiramente ter casais ao teu lado que vão orar por você, que vão verdadeiramente digamos assim, te ajudar, sabe? Em oração, em conselhos. Então tem que orar, porque ela vai falar aqui, a palavra do Senhor diz que não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, segundo a Coríntios 6,14. Então, amizade com quem não vive a mesma fé que você, com quem não acredita nas mesmas coisas que você, ela vai dar conselho que vai fazer você errar. Eu sei que eu, no início da minha conversão, eu tinha muita amizade assim, que me davam de conselhos, que eu olhava assim, sabe, que ia contra os princípios bíblicos, e eu falava, não vou fazer. E aí eu comecei a pedir para o Senhor enviar amizades que verdadeiramente fossem me dar conselhos de acordo com a palavra dele, de acordo com os princípios dele, e Deus enviou. Então, para você também não entra em julgo desigual com os incrédulos, está escrito aqui, ó, 2 Coríntios 6,14. Isto não significa que não podemos sequer nos aproximar de quem não é cristão. Ela fala assim, eu não vou me isolar agora, não vou falar mais com ninguém que não é cristão. Não, mas sabe, assim, aquelas conversas íntimas, aquilo que você precisa desabafar, é disso que ela está falando. Que você não precisa entrar e se abrir, sabe, com pessoas assim. Mas é claro que a gente tem que falar, a gente tem que tratar bem, a gente tem que dar amor, né? Porque é por meio do nosso testemunho, do nosso comportamento que essas pessoas podem vir para Jesus. Então, não é se isolando ou tratando mal ou querendo se achar melhor, mas sim coisas mais íntimas que você verdadeiramente precisa de uma direção. É bom pessoas que têm a mesma fé, que sigam os mesmos princípios, quando você diga ser igual a você, né? Cristãos, que sejam cristãos. Procure aproximar-se das pessoas detentoras do melhor caráter, aquelas cujos corações estão voltados para Deus. Ore também para que seu marido tenha bons amigos e quando ele os encontrar, permita-lhe que passe algum tempo com eles sem críticas. Esses amigos irão purificá-lo. Lá em Provérbios diz assim: como o ferro com o ferro se afia, assim um homem é o seu amigo. Provérbios 27:17. Então, ferro com ferro é alguém parecido, não é verdade? Ferro com madeira não se afia, ferro com tijolo não se afia. Ferro, assim como ferro com ferro se afia, assim um homem é o seu amigo. Provérbios, anota aí. Provérbios 27:17. Então, a gente precisa andar com pessoas que vão nos afiar, que vão falar críticas construtivas, que vão nos aconselhar. E assim a gente vai ficando mais forte, mais afiada. E diz assim: ele será uma boa influência como óleo
e o perfume alegra um coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Provérbios 27, 9. Então, olha, Provérbio 27 fala muito sobre amizade, sobre relacionamento. Então, é bem legal. E aí, ela vai falar sobre isso, para a gente orar pelas amizades do nosso marido. Ele deve ter um bom relacionamento com seus pais, irmãos, tias, tios, para ele sempre andar em um bom relacionamento com todas as pessoas que o cercam. Ore por isso que você vai ver resultado, porque isso agrada a Deus. Ore para que nenhum desses relacionamentos seja prejudicado pela incapacidade de perdoar. Um marido torturado pela falta de perdão não é uma visão agradável. Então, assim, é sempre que você vê que alguém falou algo que magoou o seu esposo e ele está com aquele ressentimento, ora para Deus limpar o coração dele, ora para que ele perdoe a pessoa, né? E claro que tem situações que já não dá mais para retomar uma amizade, mas dá para perdoar, dá para tratar bem o outro, mas já não confiar tanto, né? Mas circunstâncias são circunstâncias, cada uma de um jeito. E aqui ela vai falar a oração, que é bem importante você também. Eu vou falar uma parte. Senhor, oro, aí você fala o nome do seu marido, oro por aí, para que ele tenha amigos bons, piedosos, com que possa abrir sinceramente o coração, que sejam homens dignos e cheios de sabedoria, que falem a verdade e não digam a ele o que ele quer ouvir. Provérbios 28, 3. Então, assim, amigo de verdade nosso, quando você quiser identificar, ele não vai falar só o que você quer ouvir, ele vai falar a verdade para você. Por mais que às vezes a gente engula seco, né? O ego, o orgulho não queira aceitar, mas é assim, o amigo de verdade, ele vai falar a verdade. E dele discernimento para afastar-se dos que não forem uma boa influência. Mostre-lhe a importância de amizades piedosas e ajude a encorajá-lo a mantê-las. Dê-nos casais cristãos. Ore para que Deus dê casais cristãos com que possamos compartilhar nossa vida. Então, assim, nem sempre todos que estão, a gente sabe, né? Quem congrega sabe, que nem todos, tem que pedir discernimento do Espírito Santo, que nem todos que estão na mesma congregação que a gente vão guardar, digamos assim, um segredo muito íntimo. Então, tem que orar muito para que tenha esse casal de confiança. Se não tiver, melhor nem falar. Fala somente para o Espírito Santo que ele vai lhe orientar. Ou vai usar alguém, mas assim, é bem sério nessa questão de relacionamento, justamente porque infelizmente existe fofoca. Então a gente tem que pedir muita direção mesmo. Oro por relacionamentos fortes e pacíficos com cada um dos membros da sua família. Inspire a comunicação aberta e aceitação mútua entre eles, que haja reconciliação onde houver afastamento. Coloque paz em tudo que precisa ser resolvido. Ore para que ele honre seu pai e sua mãe, para que a sua vida seja longa e abençoada. Êxodo 20, 12. Capacite-o a ser alguém que perdoa e não abriga ressentimentos ou mantém coisas contra os outros em seu coração. Oro para que ele não julgue ou mostre desprezo por ninguém, mas lembre-se que todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Capacite-o a amar seus inimigos, abençoando aos que o amaldiçoarem, fazendo bem aos que odeiam e orando para aqueles que se aproveitarem dele e o perseguirem. Mateus 5:44. E que ela seja, né, que é o principal, é claro, a gente, né, depois de Deus, sermos amiga do nosso esposo também. Oro para que eu possa ser contada como a melhor amiga dele, que a nossa amizade possa continuar crescendo. Mostre a ele o que significa ser um verdadeiro amigo e capacite-o a assumir esse papel. Então, vamos ser amigas, que eles também vão ser nossos amigos. Tudo que a gente dá, a gente recebe. Lei da semeadura. E não desistir, perseverar. Então, eram esses 2 capítulos que eu trouxe para vocês. Logo, logo eu vou estar postando. Postando não, né? Vou estar escrevendo os instrumentos de poder aí na descrição desse vídeo. Para você que é aqui de Manaus, não congregue em nenhum ministério, quiser ir congregar conosco e conhecer a Igreja Nacional do Santuário de Deus, você é convidado. Vá lá conosco, ouvir uma palavra de fé, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.